Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, 9 de janeiro, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos, quem está acordado, fazer a respiração da vida. Quem não está, mas assim que se acordar, também façam a respiração da vida, clamando o nome do nosso Senhor. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, invoquem, dependa desse nome, porque é só nesse nome que está acima de todo nome. Se eu e vocês depender completamente, com certeza nós podemos ser um vencedor. Louvado a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para mim e vocês de Gênesis, capítulo 20 ao 22. Mateus 7, 15 ao 29. Salmos 9, 1 ao 12 e Provérbios 2, 16 ao 22. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo antes de sair, leia, desfruta de versículo. Se você estiver com o coração completamente aberto, com certeza, digo sem medo de errar, o Senhor pode falar sim ao seu coração, amém? Louva-se a Deus. E, continuando depois da Bíblia, graças ao Senhor, temos também aqui o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutável, graças ao Senhor. Alimento diário, o volumezinho é o 3, né? Cuja a série é Palavra, Vida e Edificação, graças ao Senhor, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, graças ao Senhor, com o título Vem e Vê. Não vamos contender nem questionar, é só vir e ver. Lembram-se, quando eu e vocês ouvem a voz do Senhor, com certeza não há questionamento. Louvado a Deus. E hoje, graças ao Senhor, estamos na segunda semana, terça-feira, com o título da semana, o batismo de Jesus e o chamamento dos discípulos. As mesmas coisas que estamos ouvindo na semana passada, anteriores, nós estamos ouvindo sobre o chamamento de Deus para cada um de nós. Estamos ouvindo sobre João Batista, o precursor que abriu o caminho para o Senhor. É a mesma coisa, também está falando, graças ao Senhor, essa semana, porque Ele diz na sua palavra, de novo lhes falava Jesus. Então Jesus está falando todos os dias para cada um de nós. Quem me segue, quem segue o Senhor, ouve novamente o que Ele está falando. Não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. A luz do mundo, a luz da vida. Amém? Louvado seja Deus. E hoje, graças ao Senhor, terça-feira, tem a leitura bíblica. Nós já lemos, é claro, mas eu vou repetir. Êxodo 12, do 1 ao 13. E Hebreus 9, 13 ao 15. Ler com oração também já lemos. Que é Hebreus 9, o mesmo Hebreus 9, e 12, que diz para mim, todos vocês, não por meio de bode e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ó Senhor Jesus, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Então, não precisa mais estar matando bode, carneiro, como no Velho Testamento. Jesus, Ele morreu uma vez por todos nós. Então Ele está no Santo dos Santos. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, para você tocar nesse Jesus, precisa estar aberto seu coração, clamando o seu nome. Amém? Louva-se a Deus. E hoje vai falar sobre a eterna redenção, como diz no fim aqui do
versículo 12. Como vimos, ele diz, como vimos, o capítulo 5 de Romanos retrata o que? A condenação do homem. O que diz Romanos? Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos, ninguém ficou de fora, viu gente? Todos os homens, para o que? Condenação. Nós estávamos condenados, lembra bem disso. Por causa da ofensa de Adão, todos nós já fomos o que? Julgados e condenados à morte. Nosso futuro já estava o que? Traçado. E faltava apenas o que? A execução dessa sentença. Então, amados irmãos, amadas irmãs, quem não creu ainda está nessa sentença. Mas quem creu, com certeza, Deus, porque Ele derramou sangue por todos nós. É nós se arrependermos e crer no Senhor e pedir o seu sangue preciosíssimo. Então, esse é o ponto que nós devemos fazer. Pedir o sangue do Senhor todos os dias. Aí ele diz aqui, outra coisa interessante. No contexto do livro de Hebreus, lemos: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Não havia salvação, amados, para nós. Não havia mesmo, não. Nós não tínhamos crido em Deus ainda. A transgressão de Adão nos sentenciou à morte eterna. Por causa da desobediência de Adão, essa era a sentença para cada um de nós, a morte eterna. Estávamos numa situação bastante complicada, amados irmãos, amadas irmãs. A única maneira de obter o perdão dos pecados seria o quê? Derramamento, nosso próprio sangue. O que implicaria nossa morte. E então estaria o quê? Acabado. Se fosse nós que fôssemos morrer, nós estávamos acabados. Mas graças ao Senhor, pelo nosso amado Jesus Cristo. Contudo, vemos que o caminho preparado por Deus para nós, não por meio de sangue de bode nem de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Cristo Jesus. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ele não precisa morrer de novo. Uma vez por todas, tendo que obtido eterna redenção. Ele comprou com seu sangue cada um de nós que já cremos. Deus sabia que o homem não era o que? Capaz de obter o perdão dos pecados e conquistar a salvação. Por isso, graças a Deus, né? Ele mandou seu único filho, né, gente, que morreu em nosso lugar, derramando seu sangue em nosso favor. E lembrando, nós éramos inimigos dele e ele derramou sangue por cada um de nós. Amados irmãos e ouvintes, vamos valorizar mais o penoso fruto do trabalho do nosso Senhor Jesus por cada um de nós. Senhor Jesus. Dessa forma, ele de maneira absoluta, por meio do sangue de Cristo, realizou a eterna redenção. Isso, amados, é maravilhoso. Louva-se a Deus. E lembrando, nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal que morreu por nossa causa. Se dá uma olhadinha ali, no capítulo 12 de Êxodo, mostra como Deus tirou o povo do Egito. Faraó, com o coração endurecido, não queria liberar o povo, impedindo de servir a Deus. Mesmo após ter ele enviado 9 pragas, será que o coração dele está duro? Contra os egípcios. A 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos egípcios. Primogênito representando toda a casa. E sua morte representava o quê? A morte da família inteira. Senhor Jesus. A morte de todos seria o quê? Execução da sentença de Deus para o homem pecador. Todos pecaram. Todos nós pecamos. E carecemos da glória de Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Por isso, todos precisamos morrer. Precisaríamos morrer. Contudo, Deus providenciou uma salvação para seu povo. Então, que Deus maravilhoso. Que amor é esse, sem explicação. A maioria, inimigo de Deus. Nós, principalmente gentios. Mas Ele mandou seu único filho. Providenciou uma salvação para seu povo. Senhor Jesus. No Velho Testamento, era o Senhor, e no Novo Testamento, um cordeiro perfeito deveria ser morto ao final da tarde. E seu sangue colocado nas ombreiras, aliás, das portas das casas. Dê uma olhadinha em Êxodo 12, do 5 ao 7, vai explicar bem direitinho. O que são as ombreiras das portas? As ombreiras e as vergas formam o quê? Um batente de uma porta. As ombreiras são as 2 peças verticais e a varga é a peça horizontal. O sangue do cordeiro imolado deveria ser o quê? Aplicado sobre
os batentes da porta. Depois a ordem era que todos da casa comessem a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas que amargam. O pão asmo não tem fermento, que simboliza o pecado, e as ervas indicavam a jornada amarga que o povo enfrentaria. E vocês sabem a história, né? Senhor Jesus, por isso, irmãs, nesta manhã, vou repetir novamente, vamos valorizar mais o sangue de Cristo. Senhor Jesus, amados, Deus disse que enviaria um anjo exterminador para passar por todas as casas, ferindo de morte os primogênitos. Mas, ao ver o sangue nos batentes das portas da casa de um filho de Israel, passaria por eles sem causar nenhum dano. Oh Deus maravilhoso, Senhor Jesus. Esse passar significa o que, amado? A Páscoa. Deveria haver morte naquela casa, mas não houve. Não houve, porque alguém já havia morrido por eles. Quem morreu no lugar deles? O Cordeiro Pascual, cujo sangue estava nas umbraias e também na verga da porta. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Lembrando, né, amados, o Senhor levou da morte as famílias de Israel. Por isso, querido leitor, vamos livrarmos da morte. Senhor Jesus, nenhum de nós deveria estar aqui. Nosso destino já estava traçado, é verdade. Todo pecador já havia sido julgado, condenado, e falta o quê? Apenas a execução da sentença. Contudo, graças a Deus, Jesus em sua primeira vinda veio à terra como o Cordeiro de Deus para realizar nossa redenção. Então, amados irmãos, amadas irmãs, não podemos ficar mais confusos. Nosso Senhor deu sua vida, Deus mandou o seu próprio Filho, seu único, para cada um de nós. Todo aquele que crê nele, com certeza é salvo. E para findar, eu tenho o meu pequenino pontinho. Eu escrevi o seguinte: amados, vamos agradecer com um sincero coração a Deus por ter dado o seu único Filho para nos salvar da morte eterna por causa da desobediência de Adão. Amém? Por isso, irmãos e irmãs, vamos obedecer o que Deus está falando para cada um de nós. Amém? Louva-se a Deus. Que o Senhor possa ter falado nos vossos corações e que vocês que ouviram ou que leram a palavra podem passar um versículo, desfrutar de um versículo, uma pequenina frase, um pequenino compartilhar. Digo sem medo de errar. Tem alguém esperando pelo seu pequenino compartilhar esse versículo, seu pontinho. Tem alguém esperando. Quando alguém está esperando, nós possamos sim passar e supri-lo com a palavra. Louva-se a Deus. Tenha todos um bom dia na presença do nosso Senhor. Sim.